A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um mini curso teológico. Aqui é o Pastor de Rocha. É um prazer, uma alegria imensa estar com você nesse momento, aprendendo mais um pouquinho da palavra de Deus. Palavra essa que nunca volta vazia. Passe céus e terra, mas a sua palavra não passará. Amém? Glória a Deus. Quero começar aqui com uma oração, pedindo ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, que venha derramar sobre nós a sabedoria da Tua palavra, para que possamos entender tudo aquilo que Ele tem para se revelar em nossas vidas nesse momento. Pai, Tua presença se encontramos mais uma vez, pedindo que o Teu Espírito, ó Deus, nos ensine a Tua palavra, se revele com profundidade em nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você que está acompanhando o mini curso, pega aí a sua apostila agora. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre esse Espírito que habita na vida da tua igreja na terra. Espírito esse que foi dado para suprir toda a nossa necessidade diante de Deus. Jesus ele deixou a promessa: eu vou para o Pai, mas eu vou derramar sobre vós o Consolador, o Espírito Santo, para que esteja convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós vamos aprender um pouquinho acerca dele. Você que está acompanhando a apostila, quem é o Espírito Santo? Vamos lá, vamos estudar um pouquinho sobre isso. Estamos vivendo um período muito especial na história do cristianismo, especialmente em nosso país, onde a igreja experimenta um crescimento nunca antes visto. O Espírito Santo vai se manifestando em muitos lugares, despertando e capacitando o povo de Deus para projetos cada vez mais ousados. Ai de nós, igrejas de Cristo na terra, se não fosse o Espírito Santo de Deus para nos capacitar, para nos preparar para toda boa obra. A igreja que é movida pelo Espírito é uma igreja viva. A igreja que é movida pelo Espírito Santo, ela faz grandes obras. Ela é sustentada pelo Espírito Santo. Deus honra todos os seus passos, porque os teus passos não são guiados pelo homem, mas são guiados pelo Espírito Santo. Mas embaixo vai falar: o Espírito Santo tem trabalhado em nosso meio, mas precisamos estar preparados para não deixar esta onda passar sem nos tocar. Isso é muito importante. Porque se estivermos desapercebidos, se não deixarmos a onda do Espírito Santo nos tocar, nós vamos ficar para trás. A oportunidade, ela vem e ela passa. E quando vem a onda do Espírito sobre a nossa vida, é Deus dizendo: ei, chegou a hora, chegou o momento de eu fazer coisas grandes e firmes na tua vida. Então receba do meu Espírito, tome posse dele, se envolva, se entregue, deixa ele fluir na tua vida intensamente. E quando você diz para Deus: Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito, faça em mim a tua vontade, acabou. Automaticamente você vai deslanchar em todas as áreas da tua vida. Essa é a importância da igreja hoje, ter a onda do Espírito Santo envolvendo ela de uma forma extraordinária. Mas embaixo está dizendo o seguinte: o Espírito Santo não só habita em nós, mas cria força, cria poder em nós. Ele é a força motriz da nossa vida, é o dínamo que põe em movimento todas as faculdades da nossa alma. A nossa alma, ela é sustentada pelo Espírito. A nossa alma só tem vida através do Espírito. Sem o Espírito, a nossa alma não tem vida. Deixa os mortos sepultarem os seus mortos.
mas através do Espírito a alma se torna alma vivente. O ímpio sem Deus, ele está morto. Mas quando ele entrega a sua vida para Deus, é soprado nele o fôlego de vida, que é o Espírito Santo. E ele passa a ser alma vivente. Será que você pode entender isso? É forte demais. Você só passa a ter vida, tua alma só passa a ter vida de fato, quando você recebe o Espírito Santo. Sem o Espírito não há vida. Só há vida através do Espírito. A página por número 9 está dizendo: nesses dias, o Espírito Santo está distribuindo à igreja o que ele tem de melhor. Por isso, devemos estar atentos à sua voz. Devemos, então, fazer algumas perguntas a nós mesmos. O que seriam essas perguntas? O que estamos realizando tem a ver com o plano de Deus para nossos dias? O nosso esforço tem respondido às prioridades do reino de Deus? A nossa motivação está sendo direcionada para o alvo certo? A segunda questão é: a igreja, que somos nós, não é templo feito por mãos de homem, é você. Você é a igreja. A igreja está ouvindo com clareza o que o Espírito Santo está dizendo? Será que a igreja de Jesus consegue ouvir com clareza a voz do Espírito Santo? Ou nós estamos tampando os nossos ouvidos para não ouvir a voz do Espírito? Será que você pode pensar nisso? Analisar isso? Entender isso? A igreja do Senhor, ela só flui, ela só vai para frente, ela só conquista se ela ouvir a voz do Espírito Santo. Porque sem o Espírito não há vida, sem o Espírito não há direcionamento, sem o Espírito não há poder e sem o Espírito não há transformação. Então, quando nós, como igreja, ouvimos a voz do Espírito, executamos aquilo que o Espírito tem falado dentro de nós, aí sim, nós somos bem-aventurados, bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos bem-aventurados, felizes em todas as áreas da nossa vida. Deus está dizendo para mim e para você nesse momento: ei, chegou a hora de você ser guiado pelo meu Espírito. Porque quem é guiado pelo meu Espírito não entra de forma alguma em lugares que não tem vida. Não anda por caminhos errôneos, não vive em pecado. Quem anda na voz do meu Espírito, ele anda em santidade. Ele é bem-sucedido aonde quer que ele coloque a planta dos seus pés. É honrado pelo Senhor Jesus. Você consegue entender essa profundidade? Então, como igreja, eu tenho buscado realmente seguir a voz do Espírito Santo? Vamos dando continuidade aqui, porque Deus está falando ao nosso coração. A página por número 11 está dizendo: o Espírito Santo, ele é uma pessoa. A Bíblia nos apresenta o Espírito Santo como uma pessoa. Ele tem personalidade e todas as qualidades de uma pessoa: autoconsciência, vontade, pensamento, autodeterminação, sentimento, direção própria e consciência moral. Se Deus Pai é uma pessoa, o Espírito também o é. Sendo o Espírito Santo uma pessoa, não nos cabe a preocupação em nós, em como podemos nos apossar do Espírito para realizar o nosso ministério, seja ele qual for. Antes de tudo, devemos nos preocupar em como nos entregar a Ele, para que, por nosso intermédio, a obra de Deus seja cumprida no mundo.
glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Quando nós vivemos no Espírito Santo, nós vivemos uma vida totalmente na fé. Quando nós vivemos no Espírito Santo, nós vivemos uma vida totalmente em Deus. Uma vida voltada para a obra de Deus, para o querer de Deus, para a boa, para a agradável e para a perfeita vontade de Deus. Porque o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. Ele nos sustenta e ele nos consola. Quando vivemos uma vida na fé através do Espírito, nós vivemos o sobrenatural de Deus. Meu querido, se você não vive o sobrenatural de Deus, é porque você ainda não está vivendo uma vida na fé. E para viver uma vida na fé, eu tenho que viver uma vida no Espírito. Deixa Ele envolver você. Deixa Ele contagiar você. Deixa Ele sustentar você. Deixa Ele guiar você. Porque sem Ele você não é nada, você não faz nada, você não produz nada. Você só faz alguma coisa através do Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer em Gálatas, capítulo 4, 6, em Romanos 8, 26, que o Espírito Santo ele clama e ele intercede por nós ao Pai com gemidos inexprimíveis. A tua oração para ser ouvida, ela tem que ser direcionada ao Pai pelo Espírito. Porque se não for pelo Espírito, a tua oração, ela não passa de ser uma falácia. Mas quando é pelo Espírito, ela passa a ser o quê? O querer de Deus para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em João 14, 26, vai dizer que o Espírito Santo, ele nos ensina. Por que ele nos ensina? Porque a palavra de Deus, ela é interpretada através do Espírito Santo. E ele nos ensina toda a verdade concernente a Cristo. É o Espírito que nos ensina. É ele que firma a nossa fé nos ensinamentos através de Jesus. Por isso que precisamos ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Em João 14, 16, 17 vai dizer que ele nos consola. Porque ele é o consolador amado. É ele que consola o homem em todas as áreas da tua vida e diz, não temas. Quando somos sustentados pelo Espírito Santo de Deus, ele nos consola em todas as nossas fraquezas, porque ele é Deus. Versículo ainda no capítulo, na página 13, aqui no capítulo 2 vai dizer sobre a obra do Espírito Santo. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre esta obra. E ao passar mais um pouquinho, o Espírito Santo no Antigo Testamento. Vamos aprender um pouquinho como atuava o Espírito Santo no Antigo Testamento. Apesar de revelar-se em muitos episódios do Antigo Testamento, não encontramos nessa parte da Bíblia uma doutrina completa acerca do Espírito Santo, mas os textos que demonstram sua presença e obra são mais do que suficientes para que entendamos que o Espírito Santo, derramado nos tempos apostólicos, foi também agente divino para a realização dos propósitos de Deus, ainda nos tempos do Antigo Testamento. Suas manifestações na Antiguidade revelam claramente sua divindade, personalidade e forma de atuar na vida das pessoas, visando a santificação e a capacitação para o trabalho de Deus. O Espírito de Deus ele sempre atuou no Antigo e no Novo Testamento. O Espírito Santo de Deus ele sempre capacitou o homem e santificou o homem para viver uma vida em Deus. Então ele sempre trabalhou no coração do homem para santificar o homem, para sustentar o homem, para dar sabedoria para o homem e para dar tão somente uma vida abençoada
diante de Deus. Se nós formos olhar para alguns autores do Antigo Testamento que tiveram o Espírito Santo, como Davi, Davi só derrubou Golias através do Espírito, senão não teria derrubado Golias. Uma pedra daquela dali não derruba nem um mosquito, quanto mais Golias. Mas ele só derrubou Golias porque ele tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele. E o Espírito Santo de Deus era tão na vida de Davi que tudo que Davi colocava a mão tinha a unção do Espírito, como a harpa. Ao ponto dele ter que tocar a harpa para tranquilizar o rei Saul, que estava atormentado por espíritos malignos. Observa aí, se não fosse a unção do Espírito na vida de Davi, o rei Saul não teria a libertação da sua vida aos espíritos malignos. Então, automaticamente, Davi tocava a harpa e os espíritos batiam retirada. Porque tudo que Davi tocava a mão recebia a unção do Espírito Santo. Crente, quando tem o Espírito, tudo que ele coloca a mão é santificado pelo Espírito. Ele é abençoado por Deus. E aonde ele coloca também a planta dos seus pés, Deus honra. Opera milagre, opera maravilha. Porque quem habita nele é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele sempre atuou para conceder vida em abundância. Ele sempre atuou para conquistarmos, ele sempre atuou para nos guiar na vontade do Pai. Então ele sempre tem atuado, desde o Antigo até o Novo Testamento, para nos aproximar de Deus. Deus nunca deixou o homem só. O Espírito estava tanto no Antigo quanto no Novo Testamento sustentando o homem para que ele nunca ficasse só e entendesse que Deus estava sempre ao seu lado. Deus estava capacitando o homem em todas as áreas da sua vida, através do poder, através da unção do Espírito Santo. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Na página por número 16, para você que está acompanhando, está dizendo o seguinte: a regeneração de vidas. Não existe, nunca vai existir regeneração de vidas sem o Espírito Santo. A Bíblia é clara, é Ele que regenera o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que regenera o homem, Ele que transforma o homem por dentro e por fora. É o Espírito Santo de Deus. É Ele que concede para o homem um novo coração. Um novo coração. Ele que tira o coração de pedra, e coloca um coração de carne. É o Espírito Santo. Então, quando o homem entrega a sua vida para Jesus, o Espírito entra dentro dele, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo, regenerando ele por dentro e por fora, transformando ele, fazendo dele uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque agora ele já não está mais morto, agora ele passa a ter vida através do Espírito Santo. Amém? Então você, meu querido, não é um ser qualquer. Você é a igreja de Cristo na terra. Quem habita em você é o Espírito Santo de Deus. É Ele que habita em você. Honra o que você tem, porque não é para qualquer um. É somente para aqueles que entregam a vida deles para Cristo e buscam viver uma vida em Cristo. Então esses são guiados, sustentados pelo Espírito Santo de Deus, para viverem uma nova vida. Aí sim, o homem anda em novidade de vida, porque quem habita nele é o Espírito Santo de Deus. Você pode exaltar o nome do Senhor? Aleluias! Deus é tremendo demais. Vamos dando continuidade aqui na página por número 19. Para você que está acompanhando na sua apostila, vamos falar um pouquinho sobre o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. Agora você abre na página por número 20. Vai falar sobre o cumprimento da promessa do dia de Pentecoste. Glória a Deus.
Porque para falarmos dos dons do Espírito Santo, nós temos que falar da promessa. Porque primeiro vem a promessa e depois vem os dons. A promessa de Deus está desde o Antigo Testamento, Joel capítulo 2, versículo 28. E acontecerá que, diz Deus, que nos últimos dias Ele derramaria do teu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonho, e vossos jovens, mancebos, teriam visões. Está entendendo aí a promessa? Agora em Atos do capítulo 2, do versículo 1 em diante, vai falar sobre o derramamento, que é o cumprimento da promessa. Derramamento do Espírito Santo de Deus. E aqui diz, chegando-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eram 120 pessoas reunidas no mesmo lugar, buscando e aguardando a promessa do Pai. E de repente houve-se que um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados. Foram vistos por eles naquele momento línguas repartidas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. Línguas repartidas como de fogo. E eles foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Glória seja dado o nome do Senhor. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Pensa agora na tua igreja nascendo agora, debaixo dessa promessa de Deus, que Ele não nos deixaria órfãos, não nos deixaria só, Ele iria partir para o Pai, mas brevemente, Ele falou brevemente, eu vou rogar ao Pai para que Ele envie até vocês o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo for derramado, Ele vai te guiar em toda a verdade, Ele vai te sustentar e vai te dar poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo e nada vos causará dano algum. Vocês irão colocar a mão sobre os enfermos e através da autoridade do Espírito eles serão curados. Os mortos ressuscitarão. O crente aqui estava aguardando a promessa da capacitação de Deus sobre a tua vida. Porque ele só poderia seguir em frente através do Espírito. Ele não poderia seguir em frente sem ter o Espírito de Deus, que é a ousadia, que é a autoridade de Deus sobre a tua vida. Então agora eles estavam aguardando essa autoridade, vindo do alto. E quando Deus derrama essa autoridade sobre a vida dos apóstolos e dos demais que eles foram revestidos de autoridade, revestidos de poder, dínamo. Era o dínamo de Deus, era o poder de Deus sendo derramado na vida deles. Através desse poder nasce que a igreja do Senhor Jesus, no dia de Pentecoste, na festa de Pentecoste, nasce a igreja que veio para fazer a diferença. A igreja baseada nos passos da igreja primitiva. Ali começa a igreja primitiva. A igreja de ousadia, a igreja de unção, a igreja de poder, a igreja de autoridade, a igreja que ganhava almas, a igreja que salvava vidas todos os dias. Por causa do poder, da autoridade, do Espírito Santo de Deus. Igreja que não tem um Espírito, ela está vazia. Igreja que não tem um Espírito não faz coisas grandes. Igreja que não tem um Espírito, ela não decola, ela não vai, ela não segue em frente. Ela fica estagnada. Muitas igrejas estão estagnadas porque estão o quê? Extinguindo o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, não extingais o Espírito. Não cesse o Espírito de ser derramado na tua vida. Porque a partir do momento que você cessar do Espírito ser derramado, a igreja para. A igreja vai ficar estagnada. A igreja não vai para frente. Muitas igrejas hoje não estão indo para frente porque não tem o poder do Espírito Santo. Mas para ter o poder do Espírito Santo, eu tenho que ter o quê? Vida com Deus. Eu tenho que viver a tua palavra. Você está entendendo que Deus está falando com você nesse mini curso? Quer decolar? Quer voar? Quer conquistar? Quer tomar posse do milagre? Do sobrenatural? Viva uma vida no Espírito de Deus.
Eu sinto a presença dele aqui. Eu creio que você está sentindo aí também. Deus falando no teu coração. Quer voar? Quer decolar? Quer conquistar? Quer tomar posse de coisas grandes e firmes? Viva uma vida no Espírito de Deus. Aleluia! Irmãos, se você for analisar a biografia dos homens de Deus que tiveram e viveram uma vida no Espírito, você vai ver que era extraordinária. Eles viveram momentos extraordinários diante do Senhor. Deus fez coisas tremendas na vida deles, através do teu Espírito. Aleluia, o Consolador amado, que deu poder para cada um deles testemunhar, pregar e agir. Eles testemunhavam, eles pregavam e eles agiam, porque eles eram guiados pelo Espírito Santo. Então, para você testemunhar, para você pregar e para você agir, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A história vai dizer que depois Pedro, ele abriu a sua boca. Quando ele abre a tua boca com ousadia, com unção, 3.000 almas se convertem ao Senhor Jesus e também receberam a promessa do Pai. Dali Pedro não para mais. Pedro dali ele vai para Samaria, depois ele vai para a casa de Cornélio, manifesta ali o poder de Deus, toda a casa é cheia do Espírito, o Espírito Santo de Deus ali é derramado de uma forma extraordinária. Depois ele vai para Éfeso e assim começa o Evangelho se expandir com poder e autoridade. Glória a Deus. Paulo também, lá em Atos capítulo 19, versículo 1, 7, vai falar sobre Paulo chegando em Éfeso e também ministrando ali o poder do Espírito Santo. Quando Paulo chega, estende as mãos sobre os discípulos que ali estavam, eles foram batizados com o Espírito Santo de Deus, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo de Deus lhe concedia que falasse. Daí em diante não parou mais, a igreja ela foi crescendo de uma forma extraordinária. Milhares e milhares de pessoas se convertiam a Cristo diariamente. Milhares e milhares de pessoas eram impactadas pelo poder, pela glória de Deus. Essa é a importância do Espírito Santo. Só Ele nos capacita para vivermos coisas grandes. Só Ele nos capacita para vivermos coisas extraordinárias. Quem tem um Espírito tem tudo. Quem tem um Espírito alcança o milagre. Quem tem um Espírito vive uma vida intensa através do sobrenatural de Deus. Busque todos os dias a presença do Espírito Santo na tua vida. Perca tudo, mas não perca essa presença. Perca tudo, eu vou repetir, mas não perca essa presença. Porque se você tem essa presença, você tem tudo. Mas se você não tem ela, você não tem nada. Você pode ter carro, mansão, família, o que for, mas sem o Espírito você não tem nada. Mas com o Espírito você tem tudo. Será que Deus está falando nesse momento ao teu coração e você está entendendo a importância de vivermos uma vida no Espírito Santo de Deus? Essa é a importância de pagarmos um preço todos os dias. Essa é a importância de orarmos todos os dias, de vigiarmos todos os dias, de lermos a Bíblia todos os dias, para fortalecer o Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. Então, quando você busca o Espírito Santo de Deus, você vive uma vida extraordinária. Glória a Deus. O que eu tenho para falar com você é justamente isso. Está na hora, meus amados e queridos irmãos, de vivermos uma vida extraordinária. Está na hora de provarmos o melhor de Deus para nossas vidas. Mas para isso temos que pagar um preço de renúncia.
Temos que negar a si mesmo. Temos que negar a nossa carne. Temos que negar o nosso eu. Temos que negar tudo que nos impede de vivermos uma vida espiritual. Quando você nega tudo isso e se decide viver uma vida no Espírito, Deus se levanta do seu trono e derrama poder, autoridade sobre a tua vida. Então vale a pena permanecer fiel a Deus através do teu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele já projetou você, ele já capacitou você. Agora, quando você vive intensamente o Espírito, aí vem a capacitação do Espírito. Mas, pastor, qual é a capacitação do Espírito? A capacitação do Espírito são as armas que ele vai derramar na tua vida para você resistir, para você lutar e para você vencer em todas as áreas da tua vida. Então ele passa agora a te capacitar, porque agora você vive uma vida espiritual. E o crente que vive uma vida espiritual, porque ele vive os frutos do Espírito Santo. O crente que vive uma vida espiritual, automaticamente ele recebe os dons do Espírito. Agora ele é capacitado dentro da tua chamada. E Deus agora começa a se revelar para ele de forma mais profunda, mais intensa. Porque tudo que ele faz agora é sustentado por Deus através do Espírito. Onde ele coloca a planta dos seus pés, Deus honra. Onde ele estende as tuas mãos, o Senhor entra com profundidade. O Senhor levanta, o Senhor cura, o Senhor liberta. Satanás bate em retirada, os demônios são expelidos. Por quê? Por causa da autoridade do Espírito que está aqui, ó, nas tuas mãos. Porque você vive uma vida espiritual. Então Deus está falando para você, meu querido. Se você vive uma vida espiritual, você tem tudo. Você tem poder, você tem autoridade, você tem as armas do Espírito Santo de Deus, te capacitando para você ser muito mais do que vencedor nessa terra. Então a promessa já foi derramada. Tolo são aqueles que não acreditam nisso. Tolos são aqueles que não tomam posse dessa promessa em suas vidas. Estão aí, ó, vivendo uma vida comum, vivendo uma vida natural, vivendo uma vida sem graça. Por quê? Porque não acreditam na promessa e não tomaram posse dela. Então a promessa está sendo derramada todos os dias em nossas vidas. Basta você estar em Jerusalém, no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Basta você buscar a Ele todos os dias, em oração, em súplica, jejuando, renunciando a si mesmo, meditando na palavra. Porque quando a promessa descer sobre você, ninguém mais te para, ninguém mais te segura. Vida financeira, meu Deus, será nada para você. Porque você vai ser tão próximo, mas tão próspero, que dinheiro vai ser a coisa mais comum na tua vida. Vida familiar, Deus vai restaurar. Deus vai fazer da tua família um lar de fé. Vida espiritual, perfeita, em santidade, todos os dias, diante de Deus. Saúde, quem tem o Espírito tem vida. Ele tem saúde em abundância. Será que tu pode entender isso? A importância de viver uma vida espiritual. Deus está falando do teu coração, dizendo para você a hora de você se revoltar. Se revoltar contra essa vida carnal. Se revoltar contra essa vida natural. Se revoltar contra essa vida sem graça, vazia. É hora de você se revoltar contra o seu eu e dizer para você mesmo, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero tomar posse do melhor de Deus. E Deus tem o melhor para te dar. Deus já abriu as comportas do céu. Só está esperando você reagir, renunciar, negar tudo que te impede de viver uma vida espiritual.
toda a vaidade deste mundo. Nega, rejeita. Não perca mais seu tempo com ladrão de tempos. Viva uma vida em oração, em súplica, uma vida em santidade. E você vai viver o verdadeiro poder do Espírito Santo de Deus. E o que você fizer, Deus vai assinar embaixo. E verdadeiramente, a última palavra de Deus, ela vai, com poder e autoridade, ser absoluta na tua vida. Você possa nesse momento guardar esta palavra no teu coração, viver uma vida espiritual. É hora de se indignar, é hora de se revoltar. É hora de você não perder mais tempo, porque você perdeu muito tempo da tua vida. É hora de você brilhar. É hora de você conquistar. É hora de você voar. Mas para isso, você precisa viver uma vida no Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe o teu ministério. Pega essa palavra, guarda ela, viva ela. E busque hoje mesmo o Espírito Santo de Deus para a tua vida. Deus te abençoe e até o próximo estudo, em nome de Jesus.